Olá, pessoal! Nós vimos que o coração é uma grande bomba e que bombeia o sangue aí, tanto em direção aos pulmões quanto em direção aos outros tecidos do corpo. Mas como será que essa simples contração do coração é suficiente para fazer com que o sangue circule por todo o corpo e retorne ao coração novamente? Vamos tentar entender nessa aula como que acontece o movimento do sangue no interior das artérias e também no interior das veias. Então, aqui eu tentei representar as artérias, tá? O que que nós temos que imaginar aqui nessa situação? Aqui nós teremos o coração, e o coração ele vai exercer aí o movimento de sístole ventricular. Nesse momento da sístole ventricular, o sangue vai deixar o coração em direção ao corpo, ok? Então, aqui nós vamos colocar o corpo. Então, vai deixar o coração em direção ao corpo. Quando ocorre a sístole ventricular, as artérias que têm aí uma parede elástica muito forte, elas estão naquele momento contraídas. Se elas permanecerem contraídas, o que vai acontecer? A pressão com que o sangue chega no interior da artéria é muito grande, já que a força que o coração exerce expulsando esse sangue do interior do ventrículo é muito grande. Se as artérias permanecessem rígidas, o que ia acontecer é que elas iriam estourar, tá? O que causaria grandes problemas aí para nós, né? Então, no momento da sístole ventricular, as artérias elas precisam estar relaxadas. Então, eu representei esse relaxamento através dessa bolha aqui no nosso canal, tá? Então, o sangue, ele chega aqui na artéria e ela está relaxada. Esse pulso, esse impulso elétrico que comanda aí o relaxamento das artérias, ele vai passando aí ao longo das artérias, indo em direção às arteríolas e chegando aí as arteríolas que já estão aí mais próximas dos capilares, tá? Então, esse pulso, ele vai sendo enviado aí ao longo de todas as artérias. Quando esse pulso passa, então aqui, ó, nós já vamos representar a passagem, o fim desse pulso. Então, quando esse pulso elétrico ele termina, o que acontece com essa região aqui da artéria? Ela se contrai novamente, tá? E expulsa o sangue para o próximo espaço aí, para o caminho onde já ocorre o relaxamento, tá? Então, o pulso, quando ele termina, essa parte aqui da artéria, ela se contrai e expulsa o sangue para uma parte aí posterior, onde o pulso provoca o relaxamento, tá? Então, esse relaxe, contrai, vai expulsando aí, empurrando o sangue ao longo das artérias, tá? Essa pressão, existe uma pressão aqui na parede das artérias. Deixa eu colocar essa pressão simbolizada pelas setas amarelas, né? Esse sangue no interior das artérias, ele exerce uma força, certo? Essa pressão exercida aqui pelo sangue no interior das artérias é o que nós chamamos de pressão arterial. Vários brasileiros têm problemas relacionados à pressão arterial, geralmente tem problemas relacionados aí ao aumento da pressão arterial. Numa pessoa que tem a pressão controlada, essa pressão ela vai oscilar em torno de 120 a 130 quando o músculo, ou melhor, quando o coração estiver em sístole ventricular, então no momento em que a artéria recebe o sangue, a pressão exercida é uma pressão de 120 a 130 milímetros de Hg. Essa é a pressão máxima de um indivíduo que tem a pressão controlada. No momento em que esse sangue ele vai deixando o interior da artéria, e isso coincide com a diástole, com o relaxamento aí dos ventrículos, essa pressão ela gira aí em torno dos 70, 80 milímetros de Hg. Então, quando o médico, né, mede a nossa pressão, geralmente ele fala, né, que a nossa pressão está 12 por 8, ou seja, uma pressão máxima de 120 milímetros de Hg e uma pressão mínima de 80 milímetros de Hg.
E no interior das veias, né? Nas veias, o sangue, ele vai deixar o corpo, vai passar aí através de várias veias em direção ao coração. Aqui nas veias, né? Depois de o sangue já ter percorrido as artérias, as arteríolas e passado pelos capilares, a pressão do sangue já é muito baixa. Então, aqui nas veias, o movimento do sangue ele acontece em grande parte por contribuição dos músculos, vou representar os músculos aqui, dos músculos esqueléticos que estão aí ao longo das nossas pernas, por exemplo, dos nossos braços, os músculos que estão aí em torno dessas veias, tá? Então, é a contração e o relaxamento desses músculos que vai expulsar o sangue do interior das veias, levando ele aí em direção ao coração. Então, o sangue, né? Por exemplo, se esses primeiros músculos contraem, eles empurram o sangue aí na direção do coração, tá? O que que impede o refluxo desse sangue? Válvulas presentes aqui no interior das veias. Então, essas válvulas são muito importantes para evitar o refluxo, ou seja, a circulação do sangue que é unidirecional, segue sempre em direção ao coração, ok? Bom, espero que vocês tenham compreendido. Se tiverem alguma dúvida, envie para nós através do site quadro.com.br. Um grande abraço e continuem estudando!